Ele é tudo no Novo Testamento. Mateus o apresenta como rei dos judeus. Marcos nos apresenta como servo que não veio para ser servido, mas para servir. Lucas nos apresenta Jesus como o Salvador, o Cristo, o Senhor. João nos apresenta Jesus como o Verbo eterno, pessoal, divino, Criador, autoexistente, que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Atos nos apresenta Jesus como este nome, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos nos apresenta Jesus como o segundo Adão, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa justificação. 1 Coríntios nos apresenta Jesus como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 2 Coríntios nos apresenta Jesus como aquele que, não tendo pecado, foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas nos apresenta Jesus como o fim da lei, aquele que cumpriu a lei por nós, para nos remir com o seu sangue. Efésios nos apresenta Jesus como o noivo da igreja, como o cabeça da igreja. Filipenses nos apresenta Jesus como aquele que, mesmo se humilhando até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Colossenses nos apresenta Jesus como aquele que é tudo em todos. E 1 Tessalonicenses nos apresenta Jesus como aquele que vai voltar em glória com todos os seus santos. 2 Tessalonicenses nos apresenta Jesus como aquele que virá para manifestar com os seus anjos o seu poder em chamas de fogo, para exercer vingança contra os seus inimigos. Mas 1 Timóteo nos apresenta Jesus como o único mediador dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 2 Timóteo nos apresenta Jesus como aquele que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Tito nos apresenta Jesus como nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Filemão nos apresenta Jesus como um amigo perdoador. Mas Hebreus nos apresenta Jesus como aquele que é maior do que os profetas, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que Josué. Hebreus nos apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Tiago nos apresenta Jesus como aquele que, em resposta à oração da fé, cura os enfermos. E a Bíblia diz mais, 1 de Pedro nos apresenta Jesus como a pedra fundamental da igreja, como a pedra que vive. Mas 2 de Pedro nos apresenta aquele que virá como ladrão, inesperadamente, para fazer novas todas as coisas. 1 de João nos apresenta Jesus como o advogado, o justo. Em 2 de João, nós vamos ver que Ele é o verdadeiro, a verdade que permanece em nós. Em 3 de João, Ele é o nome mediante o qual os fiéis vivem exemplarmente. E Judas nos apresenta Jesus como aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar com exultação, imaculados diante da glória do Pai. Mas Apocalipse nos apresenta Jesus como Alfa, como Ômega, como o primeiro, como o último, como o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, como aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é tudo nas Escrituras. Uai, seu app de vídeos curtos.